E aí, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre X-Men 95. É uma edição muito clássica dos X-Men. Por quê? Um X-Men morre e nunca ressuscitaram ele numa história depois. Você sabe que isso é uma extrema raridade em X-Men. X-Men 95 é uma história de outubro de 1975. Muita gente não tinha nascido ainda, né? Nem eu. Então, mas ela é muito importante porque a gente já sabe, já vai falar disso daqui a pouco. Alguém morre e é o clímax da história. Mas de background a gente não tem muito para dizer, porque é uma continuação da história anterior. A gente já falou sobre isso, tudo o que aconteceu no outro vídeo. Assistam lá o vídeo da edição 94. Então, nesse vídeo eu vou fazer um aposto aqui que eu precisava falar, que eu cometi uns enganos, tinha umas outras informações importantes para passar para vocês. Mas antes saibam que a edição 95 de X-Men você acha hoje na melhor qualidade, ainda que eu já venho falando, coleção histórica Marvel X-Men número 2 da Panini, ok? Logo, como eu também venho falando, vai ter um encadernado de capa dura da Salvat com essas histórias. Ainda não tem, vai demorar um pouco ainda para sair. Vamos lá, qual é o aposto que eu preciso falar? Eu preciso falar sobre o Fera. Eu falei nos outros vídeos que o Fera fazia parte da equipe quando entraram os novos X-Men. Não é verdade. O Fera tinha saído dos X-Men e ele tinha ido por um outro caminho, não só dentro da história, né, na história ficcional, mas também na história editorial da Marvel. Qual é a história do Fera? O Fera era aquele personagem dos X-Men que tinha os pés e as mãos avantajados e era tinha uma agilidade muito grande assim para pular. Teve uma época em que o código de censura dos Estados Unidos deu uma afrouxada. Existia aquele selinho, o Comic Code Authority, que ficava no cantinho ali das revistas, que dizia o que se podia e o que não podia fazer numa história em quadrinhos. E por muito tempo não podia ter coisa de terror muito pesada numa história em quadrinhos. Quando deu uma afrouxada, eles permitiram colocar monstros e coisas do tipo, a Marvel, que já tinha uma história com monstros lá no passado, resolveu trazer de novo esse tipo de história. Nessa época voltou Drácula, teve Múmia, teve Frankenstein, teve um monte de história desse tipo nas histórias da Marvel. E com o Fera, eles resolveram fazer uma coisa semelhante, pegar o personagem que estava ali parado numa revista cancelada, que era os X-Men, não cancelada, mas que só exibia republicações, pegar o Fera e transformar ele numa fera de verdade, num monstro, e fazer umas histórias com esse monstro. Foi isso que eles fizeram. Portanto, o Fera tinha saído dos X-Men antes de Giant Size X-Men 1, e tinha agora suas aventuras no laboratório, onde ele fez um experimento e acabou se transformando numa fera de verdade. Todas essas histórias eram inéditas no Brasil até poucas semanas atrás, quando saiu essa maravilha aqui. Um encadernado da Salvat sobre o Fera, da coleção de capa vermelha, tá? Que é os heróis mais poderosos da Marvel. É a edição número 40. Aqui, finalmente no Brasil, foi publicada a história em que o Fera vira uma fera de verdade, que no começo era uma fera cinza e que depois se torna uma fera negra, e que como os desenhistas eles representam o negro com tons de azul na história, com o tempo ele foi se tornando, alguns desenhistas e os artistas, os argumentistas acabaram confundindo e ele acabou se tornando uma fera azul. Mas a ideia original é que fosse uma fera negra e antes ainda uma fera cinza. Como o cinza sempre foi uma coisa que não deu muito certo na Marvel, o Hulk começou cinza, depois virou verde, o Fera também começou cinza, depois ficou negro e depois foi ficando mais azulado conforme o tempo passou. E posteriormente o Fera entrou para os Vingadores. Numa história Avengers 137, o Fera se junta aos Vingadores e ficou lá por um bom tempo, até 1982 por aí. Essa história até hoje está inédita no Brasil, então fica aí o pedido aí para Panini. Salvat não adianta pedir porque aquelas coleções são meio que standard, né? Mas se a Panini quiser colocar essa história numa próxima coleção histórica dos Vingadores, a gente agradece muito. O que acontece nessa edição? Na edição passada a gente lembra que os X-Men estavam caindo, né? O avião sumiu, eles estão caindo para a morte.
Tempestade salva a maioria deles, consegue carregar, o Ciclope e o Banshee salva por um triz, quase que o Ciclope morre, mas o Banshee consegue pegar ele no último segundo. O Colossus, ele é invulnerável praticamente, então ele se deixa cair, se arrebenta lá embaixo, não acontece nada com ele. Todos eles invadem o NORAD. NORAD é um lugar que existe mesmo, é um centro militar americano, né? Não sei se ele tem esse nível do jeito que aparece ali na história, toda essa tecnologia e tal, mas realmente é um lugar real, fica nesse Monte Cheyenne aí. Eles invadem e se pegam ali com os homens animais, a briga é bem complicada ali para eles, mas eles conseguem derrotar os homens animais e vão atrás do Nefaria. E é aí que acontece o evento, né? O Banshee e o Pássaro Trovejante acabam na briga com os homens animais, eles perdem e ficam desacordados. Os outros X-Men partem para pegar o Nefaria. E quando o Banshee e o Pássaro Trovejante acordam, eles pegam uma outra trilha e dão de cara com o Nefaria. E o Nefaria está fugindo num avião, num caça da Força Aérea. E o Pássaro Trovejante, que antes já tinha se mostrado um cara que estava muito desconfortável naquela posição de X-Men, ele achava que ele não estava à altura do grupo, ele decide se provar. E ele fala pro Banshee, eu vou pegar esse cara de qualquer jeito. E o Banshee diz, não faz isso, porque você vai pular nesse avião, não vai adiantar nada, vamos esperar o pessoal chegar, ver o que acontece. Fala, não, eu vou provar o meu valor e vai ser agora. Ele pula no avião, o Conde Nefaria vai embora com o avião, o Pássaro Trovejante fica tentando arrebentar ali aquele vidro, né, do caça para tentar entrar e pegar dentro de onde está ali o piloto, que é o Conde Nefaria. E nesse momento, de longe, o Banshee vê o caça explodir e os dois morrerem. O professor Xavier sente na cabeça dele a morte do Pássaro Trovejante, fica desesperado. O engraçado é que depois eles ressuscitaram o Conde Nefaria, né? Ele voltou a enfrentar os Vingadores e tal, mas o Pássaro Trovejante, John Proudstar, morreu ali e já era. O momento do Wolverine dessa vez é o seguinte, não é o momento do Wolverine. É porque nessa história não tem nada de muito relevante que o Wolverine faça. Ele ainda era aquele personagem meio de background, então ele não é muito explorado nessa história. É uma cena em que ele participa, mas que é uma cena bem legal, que envolve vários X-Men. É aquela cena que eu falei do Colossus caindo. Ele cai de uma altura gigantesca na Terra, com toda a força, e os outros X-Men acham que ele morreu. Aí eles se aproximam para ver o que aconteceu. Dá uma olhada aí. Deus! O cara se matou! Vixe, e o cara ainda diz que eu sou louco. Peter, você está aí? Tudo bem com você? Peter! Por que a gritaria, Ororo? Claro que eu estou bem, por que não estaria? Vocês que demoraram. É isso aí, X-Men 95 e próximo vídeo X-Men 96. Vamos continuar falando dessas edições clássicas. Logo logo a gente chega na fase de John Byrne, super legal também, que aí todas as histórias quase são sensacionais. E antes disso tem a origem da Fênix, tem o Fanático, tem Blackton Cassidy. Vamos falar sobre tudo isso, sobre todos os bastidores, o que o Dave Cockrum queria fazer com o Wolverine, o Chris Claremont, e o que o John Byrne trouxe de mudança. Tem muita coisa legal para dizer sobre essas edições. Curte aí, se inscreve lá no canal que você vai recebendo aí tudo que eu fizer de novo e mostra para seus amigos, vamos aumentar aí o número de visitas desse negócio. Um abraço.